Amém? Abra comigo a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 8. Amém? 2 Coríntios 7, versículo 8. Na bênção. Aleluia. Acompanhem comigo aí. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes entristecido, mas porque fostes entristecido para o arrependimento, pois fostes entristecido segundo Deus, de maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Quando cuidado não produziu isso em vós, que segundo Deus foste entristecido? De que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo provastes estar inocente nesse assunto. Amém? Podem sentar. Amém, meus irmãos, na bênção. Eu quero estar meditando com os irmãos, falando aqui a respeito do arrependimento. Arrependimento é algo que é necessário, pois nós pecamos, falhamos e erramos. Aquele que é do Senhor, ele não vive na prática do pecado, porém nós cometemos pecados. E o Senhor aguarda e espera de nós o arrependimento, para que tudo aquilo que Ele fez a nosso favor, naquela cruz há mais de 2000 anos, realmente tenha e faça diferença nas nossas vidas. Então eu quero estar meditando. Nós vemos que isso é tão sério diante da palavra de Deus, que antes de Jesus veio João, e João pregou o batismo do arrependimento. E ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus, que diz respeito à nossa salvação. Então há algo muito importante aqui. E nós vemos que não tem na Bíblia, um ponto maior a ser tratado a respeito de arrependimento do que esse capítulo 7 e principalmente esses versículos que acabei de ler e que nós lemos juntos. Aqui Paulo, ele fala assim, olha, eu escrevi e trouxe aquela carta que eu escrevi, trouxe uma tristeza enorme para vocês. E eu me arrependi do que tinha feito, mas depois voltei atrás. Seria a mesma coisa do que falar assim, olha, eu mandei um WhatsApp e queria até apagar, mas agora já foi. Porém, Paulo fala, foi importante. Apesar de toda a tristeza que gerou, foi algo importante. E é isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos. É isso que eu quero pedir para o Senhor, para que venha nos auxiliar. Tudo aquilo que nós sabemos a respeito da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, está ligado a todo aquele que pede perdão, perdoa, clama ao Senhor, o perdão, e alcança misericórdia. E o deixar está ligado intimamente ao arrependimento. O que aconteceu? Pastor, o que foi para Paulo escrever dessa maneira? De chegar a entristecer a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, depois se você voltar atrás, olhar a primeira carta, que ele diz aqui, escrevi a primeira carta, olha, Paulo chegou e exortou a igreja. Paulo falou a respeito dos pecados da igreja. Paulo não apalpou nada. O que ele falou, pastor? Ele falou dos problemas daqueles que estavam pegando conselhos do mundo, achando que isso não tinha problema diante da palavra do Senhor. E ele falou também a respeito das divisões, facções no meio da igreja. Ele falou a respeito também que essas divisões e facções foram frutos da fofoca, da maledicência, de falar mal um do outro. Paulo também falou a respeito da ignorância e da maneira como estavam tratando a ceia do Senhor, algo para ser celebrado com honra.
Também Paulo falou a respeito de outras coisas mais, como por exemplo a ignorância que a igreja estava e toda a apatia com relação aos dons espirituais, fazendo uma confusão tremenda em cima dos dons espirituais. Então ali nós vemos muitas coisas que Paulo chegou, falou, exortou. E eu quero que hoje a gente possa entender a respeito disso. Pois hoje em dia as coisas estão muito difíceis e mudaram muito. Pois alguns anos atrás, quando você falava na igreja, ensinava a respeito de pecado, a respeito das faltas, a respeito dos erros, a pessoa mudava, porque era fruto do arrependimento. Hoje a pessoa não muda, ela muda de igreja. Eu vou atrás de uma que aceite aquilo que eu estou fazendo. Porque Deus tem que se adaptar a mim, não eu tenho que me adaptar à verdade irrestrita de Deus para com a minha vida. Então hoje em dia está assim. Vemos hoje em dia essa teologia que temos combatido muito, a teologia da graça, essa coisa aí que tem derrubado muitos. Eu vi uma ministração de um pastor dessa teologia aí, dizendo assim: olha, aqui na minha igreja nós só pregamos de Jesus, nós não falamos de pecado, porque o pecado traz muita tristeza, e o mundo já está cheio de tristeza. Então nós falamos de Jesus, e depois tem uma metanoia, e a pessoa decide aquilo que ela quer. Meus irmãos, não tem como você falar de Jesus, sem você falar do pecado. Porque o próprio Senhor Jesus traz a luz, porque Ele é a luz, e a luz revela o que está oculto. Então nós precisamos entender os princípios de Deus, precisamos entender aquilo que Deus tem, precisamos entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Claro que temos que reconhecer os nossos pecados. E eu quero dizer o seguinte: aqui hoje nós vamos aprender que nós reconhecemos os nossos erros, nossos pecados através da palavra. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? A palavra, a verdade, traz a luz para que eu possa me arrepender, clamar ao Senhor. Porém, o Senhor não quer e não deseja, apesar de nós sermos humanos e falharmos, Ele não quer que você fique aí, pedindo perdão, se arrependendo. O ano que vem volta, o mês que vem pede perdão de novo, pelo mesmo erro, pela mesma coisa, se arrepende. Aí no outro ano volta. Meus irmãos, não é isso que Deus deseja, não é isso que vai fazer a diferença. Não basta dizer eu pequei. Pastor, não basta. Nós precisamos arrepender e depois demonstrar o arrependimento através dos frutos do arrependimento que estarei falando hoje. Não basta dizer eu pequei, eu errei. Tem muita gente que caiu nessa questão até no automático. Falha, peca, Senhor, eu pequei, achando que isso resolveu. Não, há necessidade de completar tudo. Há necessidade do arrependimento. Há necessidade de, depois do arrependimento, eu mostrar que eu me arrependi através dos frutos do arrependimento. Aí sim, haverá um mover sobrenatural do Senhor. Eu estou falando aqui algo para nós entendermos. Muitos na Bíblia, a Bíblia é bom que mostra todas as coisas, para que nós possamos entender. Muitos na Bíblia disseram eu pequei, na presença de Deus, porém não estavam com o coração contrito, o coração quebrantado, que é o que Deus aguarda, porque um coração contrito, um coração quebrantado, traz realmente o arrependimento, e o arrependimento traz o fruto. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar aqui rapidinho, alguns exemplos para nós entendermos e entrarmos naquilo que é fruto do arrependimento para as nossas vidas. Balaão, vocês conhecem Balaão? Acho que já estudaram, já ouviram falar de Balaão. Balaão é o profeta burro que falou com o burro profeta. Balaão chegou diante do Senhor, diante do que ele tinha cometido, e falei, pequei contra o Senhor. Mas logo depois, ele foi instigar os filhos de Israel a casarem com as mulheres que não eram de Israel. Nós vemos, por exemplo, Acã. Acã chegou depois de ser ali, sempre tem a questão de ser levantado o erro, trazido à luz o erro. E também Acã chegou e falou, pequei contra o Senhor, peguei aquela capa babilônica.
Maravilha, porém não usufruiu do fruto do arrependimento, não teve arrependimento genuíno, porque logo a seguir ele virou e disse: mas a culpa é dos soldados, eles que me fizeram fazer isso, eu queria agradar os soldados. E nós vamos falar a respeito desses pontos. Balaão falou e depois instigou o pecado. Acã falou que tinha errado, que, entre aspas, tinha arrependido, porém jogou a culpa em outro. E não dizer, por exemplo, de Saul. Saul também bateu no peito diante de Samuel, um profeta, um homem de Deus, quando foi confrontado pela palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor sempre nos confronta, sempre vai fazer com que a gente seja confrontado com relação ao pecado. E de repente, ele mesmo vira para Samuel e fala: Samuel, vamos fazer o seguinte, eu pequei contra Deus, mas faz o seguinte, sai comigo ali fora, para que todos pensem que ainda estou com Deus, e Deus está comigo. Então eu dei aqui 3 exemplos dentre vários. Um instigando o pecado, como foi Balaão. Outro jogando a culpa nas costas de outro, como foi Acã. Outro querendo mostrar para o povo e não para Deus, querendo satisfazer o que os outros pensam e não está nem aí o que Deus pensa a meu respeito. Porém, tem muitos outros, louvado seja Deus, como Davi, como Samuel, como tantos outros que erraram, como Davi, como o filho pródigo, que realmente houve diferença. Houve um mover sobrenatural. E eu quero dizer o seguinte, que Deus aguarda de nós como igreja hoje, não é sermos Balaão, não sermos Acã, não sermos Saul. O que Ele aguarda e espera de nós, e Ele espera que nós sejamos como Davi, que sejamos como o filho pródigo. Amém, meus irmãos? E é isso que faz a diferença. Isso que fez com que Davi fosse chamado aquele que tem o coração segundo o coração de Deus. E ter o coração segundo o coração de Deus não é perfeição, meu irmão. É realmente entender esse princípio aqui do arrependimento. Sem arrependimento não há remissão dos pecados. E quando Paulo começa a falar na sua primeira carta, e a primeira carta de Paulo, não sei se vocês sabem, talvez venha a ser a segunda, porque uma delas provavelmente se perdeu. E ali na primeira carta para nós, a primeira, ele falou várias coisas, eu tenho tudo isso que eu citei. Ele falou a respeito de pecados na área sexual que o povo de Corinto estava cometendo, achando que tudo era bonito, que tudo era fácil, que tudo está certo, que Deus, Deus aceita isso. Deus não aceita. Pecado é pecado, continua sendo pecado, falta é falta e continua sendo falta. E Deus, Ele não quer que nós venhamos a estar mudando com medo da condenação. Ele quer que nós tenhamos um temor e tenha desejo de estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? É igual, nós vamos entrar aqui nesse ponto. Aqueles irmãos, por exemplo, que têm problemas, alguns problemas que precisa vencer, algumas coisas que precisa vencer, aí não vem na ceia. Acha que isso resolve o problema. Como que eu vou tomar a ceia indignamente? Meus irmãos, não é questão de tomar a ceia indignamente. Eu tenho que me consertar com o Senhor para participar da ceia, porque aqueles que são convidados, não tem coisa pior para alguém que convida e ser rejeitado no convite. Você já convidou alguém para uma festa, uma celebração na sua casa ou algo assim, que você está ansioso para que a pessoa venha? Você convidou e tem o maior prazer que ela esteja, de repente ela simplesmente dá uma desculpa qualquer e não vai? Então o que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, quando nós temos problemas, nós temos falhas no caráter, falhas de pecados e erros e etc, através dos pecados que cometemos, o que o Senhor aguarda e espera de nós, é que realmente sejamos bem sinceros a Ele, dizer: Senhor, eu preciso, eu necessito, eu quero mudar, e depois realmente se arrependa daquilo que fez, daquilo que cometeu, para que possa ter a restauração do Senhor. Perfeito ninguém vai ser. Porém, Ele aguarda que nós chegamos à estatura de varão perfeito. E a hora que fala varão, falando varão, é homem, ser humano. Amém, meus irmãos?
E Ele está dizendo o seguinte: eu não quero, Deus está falando, não quero que eu, você, cada um de nós aqui, venhamos a ser perfeitos em tudo, porque nós não somos deuses nem nada disso. Porém, Ele quer que, sendo homens, cheguemos à estatura de um homem perfeito. E isso está ligado a realmente entender o perdão dos pecados sobre a nossa vida e entender a questão do arrependimento. E é isso que eu quero estar falando. E aqui Paulo fala, voltando agora a essa parte, ele fala assim: olha, aquilo que eu falei na primeira carta trouxe tristeza no coração de vocês. Eu até fiquei meio abalado no começo, mas depois eu entendi que foi momentâneo. Por que Paulo entendeu? Ele entendeu que foi momentâneo, por quê? Porque mostrou à igreja de Corinto de que houve arrependimento. Amém, meus irmãos? Como que mostra que eu me arrependi? Não basta bater no peito e declarar: eu me arrependi, Senhor. Meus irmãos, quando nós nos arrependemos de verdade, quando deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas, vem automaticamente os frutos do arrependimento. É uma coisa normal. Se eu planto uma moreira, a tendência, se eu cuidar, fizer tudo correto, é ela dar amoras. Amém, meus irmãos? É o fruto daquilo que foi feito, daquilo que você pelejou. Se você vai ali, planta uma goiabeira, aduba, prepara, é normal, e você aguarda e espera que ela dê goiaba. E é o que o Senhor fala. O próprio Senhor Jesus, certa vez indo para Jerusalém, passou diante de uma figueira, procurou figo, não tinha, falou assim: nunca mais dará. E ali ele está fazendo uma analogia, uma comparação. Nós precisamos dar fruto do arrependimento, senão será cortado, será arrancado. Essas pregações por aí de que, não queremos mais tristeza, porque daí Deus vai agir. Meus irmãos, pecado é pecado, pecado sempre vai ser falado, tem que ser falado. A palavra traz à luz aquilo que é erro, não para que a gente venha a ficar desesperado, mas que a gente entenda o princípio de que Deus é misericordioso, assim como foi com Davi, assim como foi com o filho pródigo, e entender que se realmente nós quisermos e voltarmos e falarmos: na casa do meu pai ele não trata assim nem os seus servos, e aí você vai ser recebido de braços abertos, vai colocar roupa nova, anel no dedo, sandálias nos pés, e vai ser feita a maior festa. Amém, meus irmãos? A festa no céu, quando um pecador se arrepende. E nós precisamos entender esse princípio nas nossas vidas. Chega de ficar abafando, chega de ficar ali deixando que pecado é coisa normal, a iniquidade tomando posse das coisas. Não, nós somos igreja, e o que o Senhor aguarda de nós é um posicionamento de arrependimento. E foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. E eu quero falar de 7 frutos do arrependimento. Não basta dizer eu me arrependi, nós temos que dar esses frutos. O primeiro fruto, está lá no verso 11. Eu quero pegar com vocês aqui, rapidinho. O primeiro fruto do arrependimento. Verso 11. Quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecidos. Fala assim: entristecido. Paulo mesmo fala mais antes, ele fala a respeito de que há 2 tipos de tristeza. Uma de Deus, que leva ao arrependimento. Outra tristeza é do mundo, que leva à morte. Eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos: não se iluda, não se iluda. O final do pecado não tratado é tristeza. Não se iluda, mais cedo ou mais tarde a conta vem. Tem muita gente confundindo as coisas, tem muita gente aí confundindo. Pois Deus, Ele é longâmino, Ele aguarda, Ele espera. E tem gente confundindo a longanimidade de Deus como se fosse perdão de Deus. Não, Deus está aguardando nós realmente nos arrependermos, chegarmos diante dele e falar: eu pequei, mas não como a Balaão, Acã, Saul. Ele aguarda que fale e realmente dê frutos do arrependimento. Pastor, eu tenho feito isso já faz não sei quanto tempo, eu me converti, não aconteceu nada, não tem acontecido nada. Meu filho, não se iluda, mais cedo ou mais tarde a fatura chega. Amém?
E nós precisamos entender esse princípio. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que acontecerá conosco amanhã. Não sabemos, e muitas vezes nós ficamos patinando aí e não damos o fruto do arrependimento, não mostramos o arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há remissão dos pecados. Por isso que João veio à frente preparar o caminho, fazendo e falando a respeito do arrependimento. João mesmo falou: eu estou batizando o batismo do arrependimento, mas virá depois de mim um que batizará, não com água, mas batizará com o fogo do Espírito. Então nós precisamos entender esse princípio. Então a primeira coisa é a tristeza. Ele diz aqui: fostes entristecidos. Meus irmãos, quando o pecado nos confronta, nos abate. Muitas vezes, por quê? Porque tira o chão. Quando o pecado nos confronta, é normal, meu filho, fica tranquilo, tranquilo mais ou menos. Traz tristeza, daquela tristeza. Por isso que Paulo falou: olha, aquilo que eu falei e falo e vou continuar falando, eu apontei os erros de vocês, apontei os pecados da igreja e continuarei apontando, não me arrependo disso. E mesmo que tenha trazido uma tristeza momentânea, passou porque houve arrependimento. Muitas vezes, por exemplo, a palavra ministrada, algo assim, faz com que a pessoa saia aí meio cabisbaixa. Tem uns que saem igual cachorro que caiu da mudança, não sabe para que lado vai. E nós precisamos entender que os nossos erros, as nossas faltas, muitas vezes traz tristeza. Eu quero que você entenda o porquê que Deus faz isso. Por que Deus faz isso, pastor? Por que Deus faz? Primeiro, Ele faz com que a gente tenha uma tristeza momentânea quando os pecados em nós são confrontados pela palavra. Vem essa tristeza para que você entenda que pecado é pecado e que o preço do pecado é a morte. Amém, meus irmãos? Aquela questão de que traz aquela angústia, aquele negócio dentro do peito, aquela coisa tudo que Deus permite, para que você entenda: olha, terá problemas pela frente. Então Ele permite que essa tristeza venha por causa disso. Segundo ponto, que Deus permite que venha essa tristeza, é não perder o foco da santidade. Amém, meus irmãos? Santidade, porque o Senhor falou: sede santos, porque eu sou santo. E volta a falar aqui: santidade não é perfeição, santidade é realmente você estar crescendo. É aquela questão que eu digo sempre, falo sempre aqui: hoje eu tenho que ser melhor que ontem, esse mês eu tenho que ser melhor que o mês passado, esse ano eu tenho que ser melhor que o ano passado. Isso é santidade. E o pecado muitas vezes traz aquela tristeza, aquele negócio, aquela angústia, e aquilo incomoda, porque Deus quer que você entenda e veja que pecado é pecado, e que problemas maiores você terá pela frente se não houver uma mudança de postura, um arrependimento. E que também você não pode perder de vista a santidade. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender esses princípios. E esse é o primeiro fruto. Fala assim: o primeiro fruto do arrependimento é uma tristeza momentânea. Parece até contrassenso, mas é verdade. Então, muitas vezes, aquilo que confronta por uma palavra ou algo que Deus fala com você através de um devocional, uma coisa assim, e traz aquela tristeza, aquele negócio, Deus está falando: olha, é só para você acordar, para você entender que o que eu tenho, você não pode perder de foco, a santificação, que realmente pecado é pecado, a fatura vem. Ai, meu pastor, você está errado, eu vejo pessoas aqui que estão vivendo pecado, que isso, que aquilo, e estão felizes da vida, brari, barará, meu filho. Primeiro, você não sabe se aquela felicidade, primeiro que a felicidade verdadeira só vem do Senhor. Segundo, mais cedo ou mais tarde a casa cai. É construir na areia, não construir sobre a rocha que é o Senhor. Então não adianta. Então esse é o primeiro fruto. Continuando, vamos lá, rapidinho. Fostes entristecido. Que defesa. Agora eu quero pegar alguns pontos. O segundo fruto do Espírito, defesa própria. Fala assim comigo: defesa própria. Não é lançar nos outros. Aquele que tem fruto do arrependimento não lança em cima dos outros. Entende que foi ele que errou.
Entende que eu errei, eu preciso de arrependimento, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso. Não adianta você jogar no seu pai, na sua mãe, na escola, no líder, nos pastores, principalmente em pastor. Todo mundo gosta de jogar em pastor. Ai, é porque o pastor não fez, ai, porque não sei quem não me ensinou, ai, porque ninguém cuidou de mim, ai, porque... Meus irmãos, os nossos erros são responsabilidades nossas. E quando uma pessoa tem o fruto do arrependimento, ela reconhece, ela não fica jogando em cima dos outros, ela não fica falando, ai, sabe o que é? Ai, eu errei, ai, porque sabe o que é? Eu fui criado sem pai nem mãe. Bom, hoje você tem pai, e um Senhor pai. Ai, sabe o que é? A minha mãe sempre fez isso, aquilo. Ai, eu tenho trauma de infância. O Senhor cura todos os seus traumas. Ai, sabe o que é? Quando eu era pequeno, a professora batia carrego na minha cabeça. É por isso que eu roubei. Para com isso, meu filho. Você roubou porque você é ladrão. Então nós precisamos entender, o segundo fruto do Espírito, que realmente mostra o arrependimento, não é jogar nos outros. E Paulo falou aqui, que maravilha, vocês estão usando a defesa própria. Aqui se você pegar no grego, é defesa própria, quer dizer, eu estou dizendo que eu errei, eu estou na frente do Senhor agora, eu não preciso anunciar para todos, porém eu chego para o Senhor, eu não saio dizendo para os outros, também é culpa não sei de quem. É culpa da igreja. É culpa do passarinho amarelo que passou voando. É culpa... Não, meu irmão. Quando realmente eu tenho arrependimento, eu passo pela tristeza momentânea e eu realmente entendo que eu errei. Aquilo que eu planto, eu vou colher. E Deus pode mudar as estruturas e as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Segundo, que indignação. Indignação. Esse é outra coisa. Aquele que realmente se arrepende, olha, ele tem aversão ao pecado. Ele tem aversão ao erro. Ele não pode nem ouvir falar mais do erro. Por isso que a palavra fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Olha, você tem que ter aversão, você tem que ter nojo, você tem que ter ali, olha, não pode nem pensar, aquilo incomoda, o pecado incomoda, o meu erro mesmo que eu tenho, ele me incomoda, e eu não posso aceitar isso. Isso chama-se indignação. Esse é o terceiro fruto que nós precisamos ter latente em nós, a indignação. Eu não aceito, eu não quero, eu sei que é errado. E se eu cair de novo, eu vou levantar e não quero. Isso para mim é abominação. Isso aí me enoja. Isso aí me traz problemas. Eu estou indignado com esses erros. Eu estou indignado com esse pecado. Eu estou indignado com essas coisas. Quem realmente se arrepende tem indignação com os erros que cometeu. Não fica justificando nada. Amém, meus irmãos? Simplesmente... E aquilo não pode mais fazer parte. Sabe o que é, pastor? Eu bebia, mas agora eu bebo só socialmente. Não existe diferença de beber socialmente, beber fora da sociedade, beber... Meu irmão, para um pouquinho para analisar. Sabe o que é? Agora é só um pouquinho, agora é só isso. Eu cometi um pecadão, agora um pecadinho. Não existe pecadão, pecadinho, pecado é pecado. Eu fazia muito, agora eu faço pouco. Não. Aquele que realmente se arrepende, ele tem indignação. Ele não faz mais ou menos. Sabe o que é? Eu traía minha mulher todas as noites. Agora eu só faço 3 vezes por semana. Não, é indignação. É indignação, eu não posso, aquilo não faz mais parte. Aquilo não pode mais pertencer, aquilo tem que incomodar. Pecado incomoda quem realmente se arrepende. Amém, meus irmãos? Vamos lá, continuando o que Paulo fala. Que mais que teve de fruto que ele falou ali? Que temor. Temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o contrário da iniquidade. O temor ao Senhor é reconhecer que toda sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Quando fala toda, meu filho, é toda. E temor ao Senhor não é ter medo do Senhor. É um respeito sabendo que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é misericordioso. Porém o meu Deus é justo.
Isso é temor ao Senhor. E hoje falta temor no meio do povo de Deus. As coisas acontecem e acha que está tudo normal. Acontece que é assim mesmo. Eu acho que não tem problema nenhum. Os achômetros começam a prevalecer. E eu não tenho mais o mínimo temor ao Senhor. As coisas estão assim, sem controle no meio do povo da igreja. No meio da igreja do Senhor. Eu quero dizer o seguinte: o que é santo e profano não se mistura. Amém, igreja? E quando nós entendemos o temor do Senhor, esse princípio tem que estar latente em nós. E aquele que tem o fruto do arrependimento sabe disso, entende isso. Eu não faço porque eu tenho temor ao Senhor. Eu não faço porque está escondido. Eu não faço, eu vou fazer porque está escondido, ninguém está vendo. Meus irmãos, eu quero falar o seguinte: se você estiver no carro, o Espírito Santo está lá, não. Gente? Vocês estão acordados? Se você estiver no carro, andando de carro, o Espírito Santo está lá? Não, no meu carro ele não anda, pastor, porque o meu carro é muito rápido, ele não alcança. Para com isso, meu filho. Se você estiver na sua casa, o Espírito Santo está lá? Se você estiver no seu trabalho, o Espírito Santo está lá? Se você estiver vendo um filme, o Espírito Santo está lá? Por que nós achamos que determinadas coisas, para Deus, ele não está nem vendo? Nós temos uma mania de trazer a grandiosidade de Deus para a nossa insignificância de homens. Nós temos a mania de achar que Deus é como o ser humano, que certas coisas ele não vê, que outras coisas ele não está nem percebendo. Nós achamos que se eu sou apto, nota 10, em enganar professor, enganar patrão, enganar não sei o quê, eu acho que eu estou enganando Deus. Meu filho, isso é falta de temor. Uma pessoa que tem o fruto do arrependimento, mais um fruto do arrependimento, mais uma coisa, ele tem temor ao Senhor. Independente da situação, onde ele está, onde ele vai, o que ele fez, o que não fez, o que deixou de fazer. E preste atenção nos detalhes. Nós sempre aplicamos lá em casa, quando as meninas eram pequenas, e até hoje, vou ser sincero com vocês, eu não consigo. Não tem como. Se tem um filme, por exemplo, que eu vou assistir, que nós iríamos assistir, eu e a Marta, qualquer coisa, não precisa nem ser filme. E se as crianças, as meninas, sendo pequenas, não podiam ver, se elas não podiam ver, eu também não posso. Amém, meus irmãos? Não adianta falar, vai lá dormir. Vou dar um chazinho de erva cidreira para você dormir. Porque daí eu vou ficar aqui sozinho. Não, se não pode aqui, não pode ali. Se não pode lá, não pode aqui. Tem gente que ainda tem uma consciência cauterizada, que acha que aqui na igreja é uma coisa. Na igreja é o santão, em casa é o santão nice. Acha que não tem. Aqui é uma coisa, lá é outra. No meu trabalho é uma coisa, aqui é outra. Aqui eu faço assim, lá eu faço assado. Aqui eu falo crentez, lá fora eu falo mundês. Meus irmãos, não existe. Quem não tem temor ao Senhor não entende e não dá esse fruto. Nós precisamos entender que não se mistura santo e profano. Não se mistura. Por isso nem vem comigo, pastor, se nós pintarmos a igreja de preto, colocarmos umas luzes, apagar a luz na hora do louvor, tudo no escurinho, tudo, aí sim, aí você vai ver, vai bombar. Aí sim, aí vai bombar, vai uma bomba, mandar tudo para o inferno. O Senhor não precisa de artifícios. O Senhor não precisa dessas coisas. Santo e profano não se misturam. E isso nós entendemos quando nós temos o temor ao Senhor. Eu tenho que ser e entender os mesmos princípios aonde eu estiver. Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa, falou, pastor, eu estou errado. Estou errado no quê? Não, porque é o seguinte, numa reunião com amigos, tal, de trabalho, isso, aquilo, até a expressão que usou, a pessoa falou lá da santa não sei quem, da santa isso, santa aquilo, que fez isso, fez aquilo. Aí eu comecei a falar também do meu Deus. O meu Deus faz isso, faz aquilo. Aí teve um problema ali, está errado? Eu falei, não está errado. Aquele que tem vergonha do Senhor, em qualquer lugar que estiver, o Senhor se envergonhará dele diante do Pai. Por isso que a palavra nos diz e nos alerta
E o temor ao Senhor é um fruto que precisa ser latente em nós temos que dar. Muitos chegarão, falarão e chegarão, querão entrar. Eu quero entrar, Senhor. Ah, não, aqui você não entra. Ai, mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, no teu nome falei em línguas estranhas, em teu nome eu fiz isso e aquilo, em teu nome. Tá, mas eu não te conheço. Por que não conhece? Não conhece porque não tinha temor ao Senhor. Não conhece porque não deu fruto de arrependimento. Não conhece porque agiu como Balaão, como Acã, como Saul. Amém, meus irmãos? Não adianta falar, o Senhor não está esperando frases concretas, Ele está esperando frutos do arrependimento. Vamos para frente, mais um aqui. Que saudades, isso aqui me deixou assim de cabelo em pé. Mas fica em pé assim um pouquinho, principalmente quando eu vou deixando de cortar, vai ficando em pé. Saudades. Não sei se vocês sabem, a palavra saudade é uma palavra que só tem no português, sabia disso? Outras línguas ficam desesperadas quando se fala, eu estou com saudade. Saudade? Até a Laís estava falando no espanhol, ela tentou explicar lá para o médico que ela trabalha junto, a questão de saudade. Como que eu explico qual é a saudade? Eu falei assim, aqui Paulo fala que um dos frutos é a saudade. Então, pera lá, então é só para brasileiro. Só para quem é da língua portuguesa. Vamos pegar aí fora Brasil, Moçambique, Portugal e mais... É só isso. Só para a língua portuguesa. Só a língua portuguesa tem a palavra saudade. Mas você vai no original, no grego, no original, é o seguinte. É anelo por aquilo que no passado trouxe satisfação. Desejo daquilo que no passado foi bom. Amém, gente? Isso também. Mas pastor, o que é isso? É fruto também daquilo que Deus tem. É fruto do meu arrependimento. Eu sinto saudade. Eu sei. Eu tenho, vontade de voltar naquilo. É aquela famosa questão do primeiro amor, daquele começo, daquele início. Que maravilha! E eu quero dizer para vocês, o amor de Deus, essa questão do primeiro amor é coisa nossa, de homens, porque o amor de Deus é igual no primeiro, no meio, no segundo, no terceiro, até o último, porque é o alfa e o ômega, amém, meus irmãos? Então essa questão de saudade, aquele que se arrepende, aquele que tem o fruto do arrependimento, ele lembra as coisas boas que Deus fez, ele lembra a misericórdia de Deus, ele lembra de onde Deus tirou, ele lembra do que Deus já fez, e ele realmente quer correr atrás, quer mudar para usufruir de novo da bênção. Pastor, mas agora acho que não tem mais jeito. Tem uma igreja que se diz cristã, que é seita, e um dos pontos que mostra que ela é seita, é que uma vez sentou na igreja, pediu perdão, arrependeu, tá bom, Deus se perdoou, errou de novo, acabou, os que batizaram na igreja, né? Acabou. Meus irmãos, quando você realmente tem anelo pelo que aconteceu de bom, entender que Deus tirou você daquele lugar, daquilo que você era, do que Deus já fez na sua vida. Isso é fruto do arrependimento. O fruto do arrependimento é parar hoje e entender que Deus já fez. Traz a lembrança, as coisas boas que já me aconteceram. Amém, meus irmãos? Esse é o termo saudade aqui. Eu fiquei desesperado, falei, sério, então isso aqui só tem para a língua portuguesa. Então o Senhor está falando, aquele que tem o fruto do arrependimento, ele tem desejo, ele lembra, ele deixa o Espírito agir para trazer as coisas boas, trazer a lembrança, tudo aquilo que Deus fez, trazer a lembrança daquilo que Deus já fez na minha vida. Deus já fez bênçãos na sua vida, meu irmão? Tem certeza? Tenho certeza. Só pelo fato de você estar aqui hoje, você ter vindo para cultuar o Senhor de uma maneira ou de outra, nem que você veio hoje arrastado. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que pedir para o Senhor trazer à memória, a lembrança, todas as bênçãos e benefícios que Deus já fez na nossa vida. Isso também faz parte do fruto do arrependimento. Amém, meus irmãos? E o último ponto aqui, zelo. Não, tem mais um, zelo. Zelo, dedicação. Eu tenho zelo. Quem realmente
se arrependeu, ele tem zelo. Ele tem zelo pela obra do Senhor, ele tem zelo pelo trabalho do Senhor, ele tem zelo em fazer aquilo que Deus pede e ordena, ele tem zelo pelas vidas, ele tem zelo pelas almas, ele tem zelo em agir, em fazer, ele gosta, ele quer, aquilo traz paz, tranquilidade, ele quer participar dos cultos, ele quer louvar ao Senhor, ele quer orar ao Senhor. Isso é zelo, é dedicação. Ele não tem problema em entregar dízimo, oferta, para que a obra do Senhor caminhe. Ele não tem problema em ajudar aqueles que estão precisando. É zelo, é dedicação. Se você realmente tem o arrependimento, todos esses frutos que eu estou citando aqui, tem que fazer nas nossas vidas. Não quero saber não, Deus. Para mim tá bom. Quanto menos eu mexer, melhor. Eu vou ficar bem quietinho no meu canto. E quando eu vou no culto, eu saio de costa para os outros pensar que eu estou chegando. Eu não quero nada, eu vou sair à francesa sempre. Eu vou chegar à italiana. Chegar à italiana, sabe como é que é? Cheguei! Para todo mundo ver que você chegou. E sair à francesa é sair discretamente para ninguém perceber que você foi embora. E o Senhor está falando, aquele que tem zelo, ele não aguenta ficar somente sentado. Ele não aguenta simplesmente ser um espectador. Aquele que tem zelo não fala do louvor, porque aquele que tem zelo louva o Senhor, porque quem tem que gostar é o Senhor, não é você. Não sei se já falaram isso. Hoje eu não gostei, o louvor não me agradou. Quem disse que é para agradar você? O louvor é feito para agradar ao... hoje não sei, o culto não me agradou. Então é você o problema, porque o culto é feito para o Senhor. O culto não é feito para você. Tira isso, volta ao zelo, volta àquilo que Deus aguarda e espera. Isso é fruto do arrependimento. Aquele que fica dando de dedo, aquele que fica censurando, aquele que fica achando sempre que é o bom, que é o bambambam, que é isso, que é aquilo, aquele que fica também querendo corrigir esse ou aquele. Preste bem atenção. Então nós precisamos ter zelo pela casa, pela obra do Senhor. Amém? Aquele que tem o fruto do arrependimento tem zelo. Mais um ponto. Zelo. Vingança. Essa vingança aqui, até eu peguei, achei estranho, eu falei, deixa eu pegar. No original, no grego, é justiça, vindita. Quer dizer o seguinte, eu não sou cúmplice. Aquele que tem o arrependimento de Deus, ele não faz, ele se arrepende, ele muda e ele não concorda aqui com aqueles que fazem e que erram. Amém, meus irmãos? Eu não sou cúmplice, eu não fico pondo pano quente, eu não fico naquela situação de falar, eu não vou falar não, porque não, eu vou ficar bem quietinho, porque de repente essa pessoa não vai gostar mais de mim, vai olhar torto para mim. Aquele que realmente tem o fruto do arrependimento, ele sabe que errou, e se ele vê alguém errando, por amor àquela vida, ele exorta, ele fala, meu irmão, o que você está fazendo é errado. Falar mal dos outros é errado. Falar mal dos teus líderes é errado. Falar mal dos teus pastores é errado. Você está fazendo errado. Isso que você está cometendo não vem do Senhor. Você fazendo divisões, facções, está errado. Estou falando aquilo tudo que acontecia. Pecados na área sexuais, orgias e etc, etc, é errado. Problemas na área matrimonial é errado. Quer dizer, você não faz, você entende o princípio e também exorta aqueles em amor, porque se você ama, você também ajuda a corrigir. Eu amo o meu irmão. Às vezes você fala assim na igreja, vira para o seu irmão, diga, eu te amo. Aí a pessoa vira, eu te amo. Se você realmente ama, você vai corrigi-lo, exortá-lo em amor. Você não vai ser cúmplice. Eu sei que está errado, mas vou ficar bem quietinho. Deixa a bomba estourar, não estou nem aí. Eu não estou fazendo, então que o outro se vire. Se você sabe, se é teu amigo, se você o ama, você vai ajudá-lo a sair também do buraco. E sair do buraco não é pular no buraco junto com ele. Amém, meus irmãos? Se você realmente entende essa questão, você vai colocar em prática.
Hoje em dia, por exemplo, há muitas coisas aí, o pecado está permeando no meio da igreja, os erros, as faltas, os negócios, a questão matrimonial, a questão de divórcio. Além de achar que divórcio é bonito, faz propaganda do divórcio, faz propaganda para todo lugar. Porque eu vou colocar no meu Facebook, no meu Instagram, isso, aquilo. Agora estou feliz. Você está fazendo propaganda do divórcio, você está fazendo propaganda do erro, você está fazendo propaganda daquilo que Deus abomina. Deus realmente, Ele age, Ele pode e faz, Ele conserta. Você, pastor, o meu casamento não tem jeito. Para Deus tem, Ele é o Deus do impossível. Todos os demais pecados na área sexual, tudo aquilo que acontecia em Corinto. Então eu preciso me arrepender, mudar, vou passar por todos esses frutos. E eu vou entender que eu também não posso ser cúmplice. Amém? Você crê nisso? Fala assim: o arrependimento me leva à presença do Senhor. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos tomar posse da palavra. Vamos entender os princípios de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Mesmo que no começo tenha uma pequena e momentânea tristeza. E não se iluda se hoje você não tem tristeza e está aí enfronhado num pecado, achando que as coisas não vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde irão acontecer. Mas o Senhor aguarda que a gente venha pedir perdão e se arrepender dos erros, das nossas faltas. Amém? Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai.